O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar de um assunto que é sempre muito interessante, eu sempre recorro ao que o Felipe fala sobre olhar para a economia internacional e entender o que acontece no nosso país e, subvertendo essa ordem, falar do nosso país para entender como um reflexo da economia internacional. Obviamente, quando a gente está falando de um país, e no caso nosso, a gente faz uma interação entre uma análise externa e uma análise interna. O que é possível resolver aqui e o que é inevitável e a gente arca com as consequências de lá. Como vocês devem ter ouvido, ou se não ouviram, falo aqui para vocês, o Brasil registrou uma queda de menos 0,1%, o que coloca a nossa situação econômica como uma recessão técnica, que é quando a gente tem 2 períodos seguidos de queda. Dito isso, é comum que a gente pense o que aconteceu e se isso é indicativa de uma trajetória ou se é um período, se são períodos pontuais e que a gente vai retomar. E o que raios aconteceu, porque afinal de contas a gente meio que vive 2 anos em uma disputa de entender se a gente vai superar, se vai ser um crescimento em V, e a gente aqui nessa coluna já falou muito mais sobre um crescimento em K do que em crescimento em V, se isso é algo pontual, se isso é algo estrutural, e como que de alguma forma as oscilações externas vão afetar a gente. E o que eu particularmente gosto muito em economia internacional é que quando a gente fala sobre economia internacional, diferente de, por exemplo, quando estou estudando determinação de diferenças salariais, tá? Determinação de diferenças salariais vai retratar como que a escolha individual faz com que as pessoas sejam remuneradas por determinado valor e como atributos que estão fora do controle dessa pessoa interferem. Então, veja, assim, existe o agente que dá a partida para estar no mercado de trabalho e a partir daí a gente analisa as consequências. No caso da economia internacional, tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes esse caminho foi trilhado sem que nós, agentes econômicos, fôssemos sujeitos ativos das tomadas de decisão. Deixa eu tentar traduzir. Quando, por exemplo, a gente consome um bem, e talvez cultura seja um exemplo excelente sobre isso, existe toda uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de escolhas, uma cadeia de consequências que está muito fora dessa, vou botar muito entre aspas, arrogância econômica de achar que nós somos seres cientes e conscientes e racionais que temos autonomia no nosso processo de decisão. Muito provavelmente, se vocês olharem aí para o espaço de vocês vão ver uma série de consumos que sequer vocês vislumbrariam que era necessário, ou que sequer faz parte, de modo próximo, à estrutura econômica do país que você vive. Então, a economia internacional, ela coloca a gente a gente lembra a gente da nossa passividade em termos de decisão econômica. E dito isso, olhar para o resultado interno, como eu falei do PIB, que saiu agora, é de alguma forma entender o que está nas nossas mãos e o que, na verdade, é um reflexo e o que a gente precisa fazer das oscilações internacionais. Então, já é muito reconhecido há bastante tempo e, infelizmente, que a gente vem observado uma queda no nosso nível industrial, nosso nível de investimentos, o que manteve esse resultado e afeta negativamente o PIB. Pelo lado da demanda, o que a gente percebeu, pelo lado da demanda e pelo lado da oferta, o que a gente percebeu foi o seguinte: olha, você teve um aumento do consumo das famílias, natural, porque aqui internamente a gente está
retomando as nossas atividades, né? Assim, independente das escolhas pessoais, muitos de nós voltamos ao trabalho presencial, ou de alguma forma, ainda que não tenhamos voltado, passamos, sei lá, ter mais coragem de comer fora, ou dar uma volta, enfim. Isso faz com que o consumo aumente, não tanto, não ao ponto de recuperar, tanto que a gente teve esse resultado negativo, mas aumenta. Os gastos do governo, a gente tem acompanhado aí essa discussão política há bastante tempo, mas ainda no lado da demanda, e que também é um pouco da oferta, a gente teve retração do mercado internacional. Então, a gente teve uma influência negativa do que consomem da gente nesse resultado. E pelo lado da oferta, o agro deu uma caída. E por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou esmiuçando um pouco mais esse resultado do que até eu costumo fazer aqui? Porque é interessante a gente pensar que ao longo desses 2 últimos anos, a gente tem falado bastante, não só ao longo desses 2 últimos anos, até pré-pandemia, como de alguma forma o agro sustenta a gente, o agro é importante, o resultado do PIB, em grande medida, é relacionado ao resultado do agronegócio. E, por favor, obviamente, eu não estou demonizando o agronegócio, enfim, né? Não é esse o espaço. Mas o que a gente percebe, primeiro, é uma oscilação muito sensível a qualquer variação dos nossos grandes consumidores. Então, quando a gente olha que o agronegócio ele reduziu, rapidamente a gente chega à conclusão de que a atividade econômica, o consumo da China reduziu também. Então, esse é o primeiro sinal de alerta para perigo. Mas se você tem um grande consumidor que oscila, isso afeta o nosso resultado interno. Outro ponto são as oscilações que o próprio contexto pandêmico traz com relação à atividade econômica e até um próprio mecanismo de ajuste, né? Porque a gente foi passando bastante momento de retração, então alguns países fecharam fronteira, todo mundo consome do Brasil, aquela euforia do agro, blá, blá, e aí quando as coisas vão se ajustando, a gente volta a um patamar normal. E a gente percebeu que essa suscetibilidade à atividade externa, quando ou ela se retrai ou ela só estabiliza, a gente tem um abalo interno. Isso liga o sinal de alerta para a gente pensar o seguinte: pensar no modelo de crescimento e desenvolvimento pautado numa oscilação tão rápida quanto a que a gente observou pode gerar uma instabilidade que, inclusive, confronta com a própria ideia de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento para ele ser inclusivo, para ele ser sustentável, ele precisa de bases sólidas. Esse é um ponto que é um ponto mais longo prazo. O segundo ponto é pensar o seguinte, aí uma análise mais crítica mesmo, que olha, primeiro entender quais são as oscilações não só da balança de serviços ou da balança comercial, mas pensar o movimento de capitais. Se a gente pensar na balança comercial, ótimo, beleza, superavitário. Mas se a gente pensar na posição internacional, que inclusive virou o resultado do balanço de pagamentos na última revisão metodológica, não necessariamente esse dinheiro fica aqui. E se não necessariamente esse dinheiro fica aqui, se você tem escolhas individuais de colocar esse dinheiro fora, qual é o retorno que isso tem para o desenvolvimento interno, pelo lado doméstico, né? E, por outro lado, quando a gente sai da esfera produção tangível, né, que é o que a gente está falando até agora, né, agro é tangível, agro é bem e é fluxo. Mas quando a gente passa para o fluxo de mercado financeiro e mercado de capitais, uma outra preocupação que o mercado vem sinalizando o tempo inteiro é que existe ali um detalhe, quase uma pegadinha entre capital externo aumentando e que capital externo é esse? Assim, muitas vezes esse capital está muito mais relacionado a pessoas que eventualmente são residentes no exterior, mas têm interesses econômicos no Brasil, do que pensar que
Pessoas que estão fora do Brasil, moram fora do Brasil, têm interesse econômico fora do Brasil, estão investindo aqui. E isso vem caindo constantemente. E por que eu estou fechando essa análise com isso? Porque se você pensar que pessoas que não necessariamente têm relação quase emocional, né? Porque a gente quer que nosso país dê certo, a gente quer que aqui as coisas funcionem. Mas eu não sou brasileira, a minha questão ela é muito pragmática, né? O que dá lucro e o que não dá, simples assim. Se a gente percebe uma fuga de capitais, uma saída, uma não atração desse investimento, né? Ou antes de uma saída, uma não atração, pessoas não escolhendo o Brasil, isso reflete para a gente risco, isso reflete para a gente instabilidade. E aí a gente faz essa análise pendular entre olhar o resultado associado ao desenho, à atividade interna, as escolhas internas, com o que a gente absorve de consequências externas, como, por exemplo, simplesmente uma redução de atividade econômica ou uma instabilidade, como que isso abala a gente aqui, né? Quase um efeito borboleta, né? E, por fim, como que as decisões estão sendo tomadas e o que elas revelam para a gente, essas decisões que estão sendo tomadas, ao não observar a presença de investidores aqui, com relação ao nosso país e a nossa trajetória de crescimento e investimento. Crescimento e desenvolvimento, perdão. Então, eu acho que o resultado, ele mostra para a gente, e que, de novo, eu acho que é a parte encantadora da economia internacional, o que a gente reflete para o mundo e como que o mundo responde para a gente e como que o mundo está se comportando e como que isso afeta a gente. O resumo é que abalos de pequena, média e grande magnitudes são dramáticas para o Brasil. Mas não necessariamente a gente está sendo dramático para o mundo. E, obviamente, a preocupação de estarmos cada vez mais isolados, elas vão ganhando contornos cada vez mais concretos. Bom, pessoal, é isso. Eu, de novo, falei sobre o Brasil porque é um resultado muito interativo com a economia internacional, é diretamente relacionado, e é o nosso país, né? Entender de economia internacional é entender de economia doméstica e vice-versa. E é isso, então desejo a vocês um ótimo final de semana, cuidem-se e até semana que vem. Beijos!